Para entender a relação entre os hormônios e o cérebro, imagina que o cérebro é um jardim. Os hormônios são, nesse jardim, o regulador do nível de umidade, nutrientes e da resistência a pragas e tempestades. Tudo fundamental para a saúde da Terra. No cérebro, os hormônios têm um nível de influência assim no humor e no funcionamento de partes importantes como memória e tomada de decisão. Então, aqueles dias difíceis, de cabeça cheia ou meio para baixo, podem ser efeitos de mensageiros químicos liberados por órgãos como glândulas e tecidos. É quando o jardim não anda bem. Eu sou a Ruth Pina, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo eu falo como os hormônios influenciam o nosso cérebro. Mais de 50 hormônios foram identificados no corpo humano até hoje, como a progesterona, testosterona, ocitocina e o cortisol. São mensageiros químicos que viajam pela corrente sanguínea até se ligarem a receptores específicos, incluindo os do cérebro. Essa ligação funciona como uma chave e fechadura biológica. Os hormônios instruem o corpo a tomar ações específicas. A insulina, por exemplo, destranca as portas das células para receber o açúcar que circula no sangue. Sem a insulina, o açúcar fica, entre aspas, preso no sangue. E isso é perigoso. O que vem ganhando mais atenção é o papel fundamental dos hormônios em como a gente sente e processa o mundo. E tudo isso tem a ver com a nossa saúde mental. Um exemplo é a ligação entre os níveis de hormônios progesterona e o estrogênio na fase da menopausa. Os efeitos sobre o cérebro da mulher são significativos. Alterações desses hormônios dão o fog, né, que as mulheres reclamam, né, que tem uma espécie de uma névoa, que perde memória, que às vezes se atrapalha o sono também, e aí o sono também é importante dizer que ele gera um círculo vicioso também, né, porque também o sono ruim, ele também altera a função hormonal, aí o cérebro também tem repercussão. Então, é um intrincado de ações, né, que precisam, é como se fosse uma orquestra, né? Essas fases da vida de fortes oscilações hormonais, como a adolescência, o período pré-menstrual e o pós-parto, são outros exemplos sobre os humores. A incidência de ansiedade e depressão aumenta bem nessas fases. E aqui não é sobre se é bom ou ruim o nível de um hormônio está alto ou baixo. Boa parte das vezes o problema é a transição brusca. De novo, isso é particularmente visível entre as mulheres. Na infância, os índices de depressão entre meninos e meninas são bem parecidos, mas esse quadro muda drasticamente na adolescência. A probabilidade de uma jovem sofrer depressão é o dobro da de um garoto adolescente, e essa diferença persiste ao longo da vida. O nosso cérebro ele tem receptor para estrógeno, para progesterona. A mulher no ciclo, né, ela tem uma primeira fase, que é uma fase folicular, o estrógeno vai aumentando até ter um pico, depois tem um pico ovulatório, aí o estrógeno começa a cair, a progesterona começa a aumentar, e essa flutuação, e aí não é só a flutuação do nível de hormônio, e sim da sensibilidade do cérebro, dos receptores do cérebro, ela altera diferentes partes do organismo, né? Tem mulher que vai ter cólica, tem mulher que vai ter sudorese, tem mulher que vai ter alteração do hábito intestinal, que vai ter alteração do sono, tem mulher que vai ter alteração do humor. Outro sistema bem importante para a nossa saúde mental é o eixo que regula a nossa resposta ao estresse. Quando a gente se sente ameaçado, o cérebro sinaliza que é necessário o cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Ele dá energia para uma hora de emergência. Mas se o estresse é crônico, aí vira um problema. Se o cérebro é inundado toda hora por cortisol, o sistema desequilibra. O excesso de cortisol causa uma inflamação e pode causar a perda de volume e a morte de neurônios no hipocampo, área responsável pela memória e pelas emoções. Isso também acontece na amígdala e no córtex pré-frontal. Aí podem acontecer dificuldades de concentração, irritabilidade e perda de memória. O cérebro é cheio de receptor de corticoide também, né? Do cortisol, que seria o nosso corticoide endógeno, né? O estresse, por exemplo, ele aumenta o nível de cortisol, né? Então, esse indivíduo, ele fica hiperestimulado e aí os neurotransmissores ficam a mais, né? A pessoa se agita, fica mais ansiosa, pode ter tremor, alguns podem ter diarreia, são tudo sinais de estimulação do sistema nervoso central
principalmente do sistema nervoso autônomo, né, que é uma parte do sistema nervoso que não depende da nossa vontade. Um hormônio que ajuda a reduzir os níveis de cortisol é a ocitocina, conhecida popularmente como hormônio do amor. Ela é liberada durante momentos de conexão, como parto, amamentação e contato social seguro. Sprays nasais que reproduzem os efeitos da ocitocina são usados para estimular a descida do leite materno. Mas esse medicamento tem sido aplicado fora da sua indicação da bula por pessoas que acreditam que a substância aumenta a libido. As evidências de eficácia são fracas e inconsistentes, segundo os estudos. Nem a Anvisa nem o FDA nos Estados Unidos aprovam sprays de ocitocina ou compostos manipulados de ocitocina para esse uso. Tem esse componente do vínculo, né, do afeto, e as pessoas de forma mal intencionada acabam aplicando com outros objetivos, né, que não são validados pela ciência, esse tipo de objetivo. A gente tem que colocar muito filtro, porque hoje um charlatão ele tem mais voz do que um cientista, por exemplo. E ele tem um discurso pronto e ele diz o que a pessoa quer escutar. A ciência ela é mais difícil de ser digerida, ela precisa ser entendida. Esse é o trunfo da pseudociência, né? Que eles vendem um atalho que é mais facilmente consumível do que o que a ciência diz. O uso inadequado ou em doses excessivas dessas substâncias que simulam ocitocina podem levar a efeitos colaterais como o aumento da pressão arterial e alterações no ritmo cardíaco. Bom, deu para ver por que em certas fases da vida ou em períodos de estresse a gente pode se sentir mais frágil, ansioso ou sem energia. Quando mudanças de humor, sono, memória ou ansiedade começam a atrapalhar o dia a dia, vale procurar ajuda profissional e investigar. E com essa eu fico por aqui. Acompanhe mais sobre saúde aqui mesmo no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, em bbcbrasil.com e no WhatsApp. Obrigada e até a próxima!